Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje nós vamos conversar com o professor Renato Seixas. Ele é professor no Programa de Integração da América Latina, PROLAN, da Universidade de São Paulo, entre muitos outros cursos dentro da mesma universidade. Seja muito bem-vindo, professor Renato, e muito obrigada pela sua disponibilidade para participar. Oi, Miriam. Obrigado você pelo convite e pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre a América Latina. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre o que é o PROLAN USP, porque você tem mestrado e doutorado nesse programa, não é isso? O que é o PROLAN e como foi a sua experiência dentro do PROLAN como aluno? O PROLAN é um programa de pós-graduação especificamente voltado para temáticas latino-americanas. Ele foi criado no finalzinho da década de 80, mais precisamente em 1989, por um grupo na época de 16 professores, um pouco idealistas e muito realistas, sobre a necessidade de discussão de temáticas latino-americanas. Foi, se não o primeiro, foi um dos primeiros programas interunidades pós-graduação. O que significa isso? Que várias unidades da USP confluíram para o programa, área de economia, de direito, de ciências sociais, ciência política, relações internacionais, cultura, né? Buscando uma abordagem transdisciplinar, multidisciplinar, enfim, uma abordagem, vamos falar aqui um pouco holística da América Latina, com o propósito de que essas temáticas fossem conhecidas e discutidas no âmbito acadêmico, gerando trabalhos, artigos, livros, mestrado, doutorado, né, em diferentes áreas de conhecimento. E é um programa, então, muito longevo, extremamente bem-sucedido, prestigiado, e que abriu fronteiras novas para outros programas interdisciplinares dentro da mesma universidade e em outras universidades também, porque a abordagem monotemática, né, ou pelo menos uma visão mais unilateralista de questões latino-americanas, já não era mais suficiente para se compreender a dinâmica tão diversificada da região. E como foi a sua experiência como estudante, como aluno do PROLAN? Olha, foi muito curiosa, Miriam, porque eu venho da área do direito, né? Primeiramente da área da educação física, depois da área do direito, e eu já estava em fase de orientação final para a minha dissertação de mestrado no direito, e dando aula de direito numa universidade privada aqui em São Paulo, eu tive uma estudante que era professora da USP e estava vinculada como docente ao PROLAN. E ela falou: olha, esse programa tem a sua cara, tem o seu jeito, sua maneira de enxergar as coisas, por que você não vai conhecer? Eu fui, de fato, conhecer o PROLAN, me matriculei, prestei naturalmente o concurso e fui bem sucedido, fiz a tese de mestrado antes, a tese de mestrado não, a dissertação de mestrado antes da minha dissertação de mestrado em Direito Civil, que eu estava estudando na época fertilização artificial humana, e abandonei o Direito Civil. Me encantei com o PROLAN. Logo que eu terminei a minha dissertação no PROLAN, eu já comecei a fazer os estudos para a futura tese de doutorado também no programa, e foi paixão mesmo, assim. Adorei, eu acho que é um programa que permite uma abordagem mais ampla, falei no início, mais multilateralista, mais holística de questões da vida em geral, não apenas da América Latina. E logo que eu terminei o doutorado, prestei o concurso para ser professor doutor na Universidade de São Paulo. Isso foi em 2007, março de 2007.
Em agosto de 2007, eu já havia solicitado minha inscrição como professor docente no PROLAN, fui aceito e desde então fiz a trajetória como docente nesse programa, que é encantador. É realmente uma experiência que muda a vida das pessoas. Nota da edição. A nossa internet falhou na hora e a pergunta era: quais assuntos você leciona no PROLAN hoje? Por causa da pandemia, eu não ofereci a disciplina do PROLAN nesse último ano e meio, 2 anos, mas, em média, eu me lembro que a primeira turma teve cerca de 6 alunos, né? Eu já perdi a conta de quantas edições da minha disciplina eu dei no PROLAN, porque ela era semestral, né? Excetuado o ano de 2010, que eu precisei me afastar da universidade por uma questão de saúde. Em todas as outras ocasiões, a média de participantes era entre 10 e 20 estudantes. Dependia muito do semestre, do horário em que a disciplina era oferecida, mas vinha gente de todas as áreas de conhecimento. Eu tive alunos da área da química, da física, da matemática, da ciência política, da geografia. Enfim, era um mix muito interessante de abordagens, porque, inclusive, ideológicas, né? Tive alunos, eu detesto classificações, mas tive alunos que a gente chamaria hoje de extrema direita ou de extrema esquerda, e eles conviveram de uma maneira extremamente respeitosa na disciplina ao longo do semestre, se tornaram amigos, compreensivos e respeitosos com as ideias e convicções uns dos outros, não só nos aspectos políticos, mas também religiosos, culturais. Então, foi uma experiência ao longo desses anos todos extremamente profícua para mim. Eu adorei o convívio com os colegas, né, tanto os estudantes quanto os professores, nessa dinâmica, né, tão diversificada que o PROLAN oferece. Essa disciplina você oferecia até a pandemia, quais eram os assuntos tratados? Ela foi mudando um pouco de nome, mas desde a origem, o DNA dela acabou sendo traduzido num nome comprido, que ficou consagrado na disciplina: Comunicação e Cultura, Narrativas do Cotidiano, América Latina narrada por si mesma. Porque o meu propósito, desde a primeira edição do curso, era um incômodo, né? Resolver, ou pelo menos atenuar um incômodo que me perseguiu durante os estudos. Os outros falavam sobre nós, né? Então, os Estados Unidos falavam sobre a América Latina, a Europa falava sobre a América Latina, mas o que a América Latina tinha a dizer a respeito de si mesma? Não apenas na sua literatura, no seu cinema, mas no cotidiano, né? Na vida do dia a dia das pessoas. Como é que é a visão de mundo dos vários grupos sociais latino-americanos? Como é que eles comem? O que é que eles vestem? Quais são as práticas religiosas que esses diversos grupos têm, né? Que tipo de músicas eles praticam, né? Quais são as suas festividades do cotidiano? Como é que eles comemoram? Eu sempre cito o exemplo, aqui no Brasil, Finados é um dia que, tradicionalmente, as pessoas religiosas enxergam como tristeza, enquanto que no México é uma festa, é um carnaval, em homenagem aos mortos. Então, essas coisas do cotidiano é que me interessavam, né? Especialmente a narrativa do indivíduo, né? Porque a gente tem muita literatura acadêmica, especialmente científica, falando sobre aspectos generalizantes de política, de religião, de cultura. Eu queria saber como é que o indivíduo se coloca nesse contexto. Como é que ele se vê e como é que ele se narra para os outros. E isso foi fascinante, porque foi descobrindo ao longo desses anos todos de edição da disciplina, cerâmica, tecelagem, culinária, dia a dia, em que as pessoas, seu viver intensamente em relação com os outros, tanto da mesma comunidade como de comunidades diferentes, se apresentam e se valorizam. E foi uma coisa muito bacana acontecer esse processo junto com os estudantes. Eu detesto a palavra aluno, porque etimologicamente aluno
é o ser sem luz, né? E nenhum aluno é sem luz. Todos eles têm um brilho próprio, né? Mais intenso, menos intenso, não importa. Então, eu prefiro chamá-los de estudantes. E os estudantes foram trazendo essas práticas, né? Não fui eu quem as selecionei e inseri na disciplina. A dinâmica da disciplina era cada um trazendo a sua visão de mundo como latino-americano, das experiências que teve nas andanças pela região. E isso foi enriquecendo cada vez mais, né, o acervo de referências dos estudantes durante cada edição do curso. Eu tive uma situação repetitiva, né, mas uma delas foi extra repetitiva. Eu tive uma estudante brilhante, extremamente competente, a professora Mayra Coan, hoje. Ela fez 3 vezes a minha disciplina. Uma por currículo, né, para cumprir os créditos, e depois ela voltou para a disciplina de novo, e uma terceira vez ela quis participar também. Depois ela foi entrando na vida profissional, não teve mais essa possibilidade. Mas eu dizia, Mayra, você não tem nada mais interessante para fazer na vida do que ficar assistindo 3 vezes a mesma disciplina? E ela disse, cada vez é diferente, cada grupo é diferente, as contribuições são muito variadas. Então, eu acho que, em resumo, foi isso que aconteceu nessa trajetória desses anos todos, desde agosto de 2007. Eu mesma fui sua aluna nessa disciplina já tem alguns anos e eu seria mais uma dessas pessoas a repetir a disciplina. Atualmente eu não posso, mas com certeza eu voltaria a fazer mais umas 2 ou 3 vezes tranquilamente, porque realmente é muito interessante e talvez os ouvintes não saibam, mas muito da ideia deste podcast, por ele se chamar La Mescla, e todos os convidados que eu trago aqui, as entrevistas, são muito baseadas nas coisas que eu aprendi na sua disciplina e nessas narrativas individuais e como cada um desses indivíduos vai narrando a sua experiência, a sua identidade, a sua forma de ver a América Latina. Então, realmente, para quem tiver interesse em entrar em contato com num contexto mais acadêmico, eu recomendo demais e eu espero que essa disciplina possa voltar a ser oferecida dentro em breve. Exato, vamos lá. So, o bichinho que não gosta tanto da gente dá uma mais nada. Bom, eu vou fazer algumas perguntas agora que claramente são temas de estudo para muitos mestrados, muitos doutorados, anos e anos de estudo. E a nossa ideia aqui é aproximar alguns conceitos bastante teóricos, bastante acadêmicos, a um público que não é acadêmico e talvez nunca tenha tido contato com essas discussões. Então, eu queria começar com a primeira pergunta. De onde vem a ideia de integrar a América Latina e por que isso é importante? Bom, em primeiro lugar, o que é a América Latina? Né? Porque existe uma discussão bastante antiga a esse respeito. Alguns teóricos, alguns professores excluem a região do Caribe, que foi de colonização britânica ou holandesa. Mas a América Latina tem um conjunto de características, e a gente pode resumi-los no processo de colonização ou de conquista que aconteceu a partir dos anos 1500, né, 1400, 1500, no finalzinho de 1400, começo de 1500, que estabeleceu um conjunto realmente de modos de exploração do trabalho e de desenvolvimento da vida nessas regiões. Então, quando a gente fala de América Latina, não estamos falando apenas dos países de colonização hispânica ou lusitana, né, por causa do idioma espanhol e português que são falados na região. Por causa dos processos de colonização, de conquista, a gente deve incluir também as regiões caribenhas. Né? Nós temos ali alguns países hoje com independência política, mas que foram de colonização holandesa, de colonização francesa, de colonização britânica, e eles compartilham com o resto da região aspectos de divisão internacional do trabalho, né? De estigmatização como sendo integrantes do continente
que está pré-determinado por Deus, pela natureza, ser subdesenvolvido. Então, os conquistadores, colonizadores, nos fizeram o favor de virem aqui, evangelizar a nossa região, nos trazer a civilização, assim entendida naquela ocasião, como sendo o modelo de civilização, que é o europeu, um pouquinho mais tarde, norte-americana, né? E para ver se a gente tinha uma melhora, né? Um jeito de evoluir um pouco. Quer dizer, um discurso ideológico horrível, tenebroso, discriminador. Então, quando a gente fala de América Latina hoje, não estamos nos referindo apenas a países de colonização hispânica ou lusitana, mas a todos esses, hoje, países politicamente independentes que atravessaram os últimos 5 séculos na condição de colônias, né, exploradas. Mas eu quero retroceder um pouco mais. A ideia de integrar a região, não necessariamente a América Latina, a região, retrocede, por exemplo, a muitos povos pré-colombianos. Para não ficar uma coisa muito extensa, vamos pegar aqui o Império Inca, que foi o mais amplo, durou cerca de 100 anos aproximadamente, mas ele foi o mais amplo integrador político, econômico e cultural da região, da sua época, né? Então, já os incas, muito antes deles, várias outras civilizações de menor abrangência, tentaram unificar ou integrar a região, mas os incas foram exemplares, né? Nós não tínhamos naquela época internet, nem estradas de ferro, nem aeroplanos, e eles conseguiram criar uma rede de estradas de comunicação em que, por exemplo, era possível, em cerca de um dia ou 2, chegar um peixe fresco do litoral do Pacífico à capital em Cusco, nos Altos Andinos, né? Então, eles tinham uma dinâmica extremamente ágil e muito bem organizada de integrar a região. Mais ao norte, vocês tiveram conhecimento aí pelos seus estudos da Confederação Azteca, né? Que não era um império, era um conjunto de povos unidos ali por interesses comuns, mas que teve uma abrangência muito grande na região da sua atuação. Até há uma curiosidade histórica, hipotética. O que teria acontecido se as duas grandes potências da região, antes da chegada dos colonizadores, houvessem se encontrado? O que teria acontecido se os incas e os astecas tivessem que se defrontar? Porque eram duas civilizações extremamente poderosas, né? Mais tarde, século XIX, em sequência dos processos de independência, houve o ideal bolivariano, né? Simão Bolívar, libertador das Américas, queria integrar a região. Mas essa integração sempre foi muito difícil, porque as características de cada pedaço da região são muito diversas. Há muitos livros tratando do assunto, mas aqui, em resumo, a gente pode olhar o mapa de geografia física da América Latina e a gente logo vê que é muito difícil implementar um processo de integração com regiões, né, com ambientes tão diversos. Por exemplo, nós temos o subsistema amazônico, que abrange não apenas o Brasil, mas, enfim, todos os países ali que compartilham a floresta amazônica. Essas condições geográficas, se não são determinantes, obviamente, do modo de vida dessas populações, influenciam drasticamente esse modo de vida. Depois nós temos o subsistema andino, né? E a Cordilheira dos Andes, que atravessa o continente de norte a sul, tem configurações geográficas muito específicas, inclusive as ranhuras ao longo da cordilheira, as ranhuras transversais ao espectro longitudinal das cordilheiras, criam difíceis acessos de comunicação entre as populações locais, que criaram, então, um sentido de autoidentidade muito forte, né? Depois nós temos o subsistema platino, né, mais ao sul, que tem configurações próprias. Nós temos o subsistema caribenho. Então, como integrar populações que, por causa ou em decorrência das condições geográficas,
desenvolveram modos de vida diferentes, muito diferentes. E, por consequência disso, conseguiram gerar um conjunto de elementos identitários extremamente profundos. A integração latino-americana não pode ser pensada exclusivamente a partir das premissas econômicas e políticas. Ela tem que ser pensada, na verdade, esse é o grande alicerce, a partir da perspectiva cultural. Como integrar culturas que são, ao mesmo tempo, tão diferentes e, por outro lado, compartilham tantas coisas em comum. As culturas não são isoladas entre si por cordões sanitários, né? Elas têm muros divisórios. Elas se entrecortam, elas se entrelaçam. Então é preciso que um grupo cultural consiga compreender o modo de vida do outro grupo e criar uma rede de significações necessária para que a integração aconteça, né? E, infelizmente, a partir da década de 1960, com a criação da ALAUC, que foi a primeira tentativa político-econômica de integração da região a partir de um mercado comum, né? Trânsito de mercadorias, uniformização de tarifas aduaneiras, tributárias, né? E desde 1960, né, sucederam-se vários programas, né, de integração econômica por sugestão da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que foi criada, curiosamente, a partir de esforços da ONU, porque supostamente a ONU, nós sabemos, ela é controlada pelos países hegemônicos, né, do mundo. Na Organização Mundial existe uma hierarquia de países, alguns deles são hegemônicos, estavam preocupadíssimos com o crônico subdesenvolvimento da região que eles denominam Latinoamérica. Então foi criada a Comissão Econômica para a América Latina, integrada por cérebros brilhantes, né? Realmente uma equipe de estudiosos, cientistas de primeira grandeza, para estudarem as razões pelas quais a América Latina era subdesenvolvida e permanecia subdesenvolvida. E a constatação dessa equipe ao longo dos anos, né, foi criada em 1950, a constatação foi a de que a região estava integrada num processo de divisão internacional do trabalho como fornecedora de mão de obra barata, né, não necessariamente deslocar a mão de obra daqui para os centros hegemônicos, mas explorar essa força de trabalho aqui na própria região, com salários baixíssimos, ou situação de escravatura, ou análoga à de escravatura, né? E fornecedora de bens importantes para a economia dos países hegemônicos na qualidade de matérias-primas, né? Então, fossem produtos orgânicos, ou minerais, ou florestais, havia uma exportação desses bens em estado bruto ou semi-manufaturado. A gente costuma dizer, na linguagem mais técnica, bens de baixo valor agregado. Isso significa que eles incorporam pouca quantidade de conhecimento tecnológico. Eles são, por assim dizer, são trabalhos mais singelos. Esses bens exportados para os centros hegemônicos eram tratados, né, eram reprocessados com incorporação de muita tecnologia, muito conhecimento. Então, no momento em que o país produtor de matérias-primas de baixo valor agregado exportava para os centros hegemônicos os seus produtos, esse preço era mais barato, era menor do que o preço dos produtos que incorporavam alto valor agregado e que eram exportados desses centros hegemônicos para a América Latina, iam ser influenciadores da nossa balança econômica, né? Nossa balança de pagamentos de comércio exterior. Nós exportávamos coisas baratas e comprávamos coisas caras. Gente, não precisa ser economista, não fecha a conta, né? Eu me lembro particularmente aqui, eu sempre cito nas minhas aulas uma propaganda
que foi veiculada nas principais revistas do Brasil pela Fiat. Quando veio aqui para o Brasil, o Fiat Punto, que era na época um carro de ponta, que incorporava alta tecnologia. Era uma propaganda de página dupla de revistas e que tinha o seguinte slogan: Viva a globalização! Nós, quer dizer, nós latino-americanos, brasileiros, exportamos para eles, europeus, países hegemônicos, sandálias de borracha. E importamos deles o Fiat Punto, que é controlado por satélites da NASA, tem circuitos inteligentes, inteligência artificial. E eu sempre perguntei quantos pares de sandálias havaianas, por mais tecnológicos que eles sejam, eu tenho que exportar para comprar um único Fiat Punto. A conta não fecha. Não fecha. Porque os produtos de baixo valor agregado, que muitas vezes a gente chama de commodities, trigo, soja, carne, quanto mais você os insere no mercado internacional, mais o preço baixa. Lei da oferta e procura, né? Quando a oferta é grande, o preço baixa. E os bens de alto valor agregado, exatamente por serem mais rarefeitos, tendem a ter preços elevados sempre. Então, a CEPAL concluiu, em síntese, que a balança de pagamentos da América Latina não ia fechar. Daí ela propôs, sabiamente, processos de integração regional, bilaterais, multilaterais, como uma primeira etapa para superar o estado de subdesenvolvimento, que nós tivéssemos blocos econômicos bilaterais, multilaterais aqui na região, que permitissem a gente desenvolver tecnologia, desenvolver produtos de melhor qualidade, e só então entrarmos no mercado internacional em condições de competição mais equilibradas. Então, desde 1950, estamos aí há 70 e poucos anos, nesse processo de criar associações de integração no espaço latino-americano, né, no Caribe, região mais norte do nosso continente, região sul, talvez o bloco mais famoso seja o Mercosul, mas ele não é o único, né, nem o mais importante necessariamente, para criar estratégias de desenvolvimento. Mas nós temos, por outro lado, uma crônica falta de capital, né? Para você desenvolver ciência, para você desenvolver conhecimento, é necessário ter investimento. Os americanos têm uma frase famosa, né? A gente pode ter todas as críticas que quiser aos norte-americanos, mas uma coisa a gente tem que reconhecer: eles sabem fazer negócio. E eles dizem que para você fazer dinheiro é preciso pôr dinheiro, né? Então, se você quer fazer um produto tecnológico, né, em alto valor no mercado internacional, você precisa investir, né? E, infelizmente, os recursos da região, eu não digo que são inexistentes, eles são existentes, mas eles são destinados a outras prioridades, justas ou injustas, não importa entrar no mérito aqui, do que no desenvolvimento de conhecimento. E eu percorria o litoral peruano há anos atrás, ali no vizinho a Lima, lá da capital, fui olhar o mar, um amigo ali da região, e eu fiquei perplexo de ver assim, quilômetros de algas na beira da praia. E eu perguntei para ele se tinha tido alguma tempestade, sei lá, ressaca, alguma coisa que houvesse jogado aquelas algas ali na areia. Ele falou: não, os pescadores retiram as algas do mar e põem aqui para secar. Eu falei: mas por quê? Ah, porque essas algas são moídas aqui. E essa substância é matéria-prima para a fabricação de perfumes, então eles exportam para a Europa. Aí eu fiquei desolado, Miriam, porque eu pensei: nós não sabemos fazer perfume. Nós continuamos trabalhando com baixo valor agregado dos produtos de exportação, exportamos a matéria-prima para os centros hegemônicos, eles fazem o perfume e a gente vai na perfumaria e compra o perfume que podia ter sido feito aqui. Eu sempre, veja, o problema foi um espaço tão rico de reflexão na minha vida pessoal e acadêmica, que eu sempre cito o trabalho de primeiro, nós somos colegas, acho que no mestrado, depois, quando eu me tornei professor, ele foi fazer uma disciplina comigo lá no Prolan, é um jornalista esportivo chamado André Neri. O André Neri fez um estudo que me deixou perplexo.
ele estudava as relações internacionais por intermédio do futebol mundial. E ele disse, olha, nós continuamos exportando matéria-prima bruta, o craque, jogador de futebol, né? Tem lá seu conjunto de habilidades notável. E esse produto de exportação, né, da América Latina, bruto, é depois incorporado num produto mais sofisticado, que são os campeonatos europeus de futebol. E ele chegou ao ponto de me dizer, olha, tem um time alemão em que nenhum dos jogadores é alemão. É um time alemão, né? Funciona na Alemanha, no campeonato europeu, e nenhum dos jogadores naquela época era alemão, eram todos africanos, latino-americanos, de outras procedências. Então você vê que existe também um pouco, sem fazer uma censura, mas enfim, existe um pouco de acomodação da região. A gente tem um conhecimento incrível. Gente, não existia milho em outro lugar mais variado do que a América Latina. A espiga de milho, originalmente, tinha cerca de 5 centímetros. Os povos pré-colombianos criaram processos de hibridação do milho e hoje nós temos cerca de 500 espécies de espiga de milho. Enquanto Desculpe, o Abade Mendel fazia ervilha, nós estamos fazendo milho aqui. Diga. Desculpe, eu vou te interromper e eu queria relembrar para todos os ouvintes que o nosso programa piloto, o primeiro episódio, foi uma entrevista com o Matias Pinto, que é um especialista em futebol, sobretudo sul-americano, e queria recomendar para todos voltarem lá no nosso episódio piloto, que ele fala muito sobre aspectos de identidade, identificação latino-americana através do futebol. E isso tem tudo a ver com o que você estava contando agora, né? Então, desculpe, pode continuar. Não, prossigamos. Só para dizer que o Mendel estava pesquisando a hibridação de ervilha e os nossos índios latino-americanos subdesenvolvidos estavam centenas de espigas de milho na frente do Mendel. Como eu já comentei, muito da inspiração desse podcast vem das coisas que eu aprendi nas suas aulas. E o nome América é uma homenagem ao Américo Vespúcio, que é um comerciante italiano que teve um papel de protagonista no descobrimento, entre todas as aspas possíveis, do Novo Mundo. E eu lembro de uma pergunta muito provocadora que você fez aos alunos numa aula, e eu agora volto a fazer para você e para os nossos ouvintes também. Como se chamaria a nossa região se não se chamasse América? Pois é, tem uma discussão acadêmica infindável de decênios sobre isso, mas vamos lá. Eu acho assim, a Oceania, o nome apropriado, é na verdade um arquipélago, né? Está lá perdido no meio do oceano, né? Localizado no meio do oceano, no caso Pacífico Sul. Então me parece um nome apropriado à realidade da região. A Ásia tem esse nome, a origem é controversa, porque existiria uma palavra babilônica chamada Azu, que significa subir, levantar. E os babilônios teriam se referido à região da Ásia, que é oriental, onde o sol se nasce, exatamente por esse motivo, né? Então a Ásia seria o lugar por onde o sol nasce. E os gregos seguiram exatamente essa denominação. A África tem esse nome porque tinha uma tribo de berberes no norte da África, uma região que hoje é a Tunísia, né? E eles se chamavam de Afri. E os romanos, depois que conquistaram e destruíram Cartago, passaram a se referir à África como o continente, né? Embora eles se referissem particularmente a esse povo, né, da Namíbia, hoje Tunísia, passaram a generalizar para a África. E até em português, por exemplo, a palavra África significa façanha, né, proeza, né? O que não é de se estranhar, porque, afinal de contas, todos nós, humanos, surgimos no continente africano. E a América, né? Então, a África também teve uma denominação atribuída por alguém que não ela própria, né? E a América tem esse nome por causa do seu Américo Vespúcio, né?
E eu fico pensando, que nome nós nos daríamos? Já que a gente quer definir uma autoidentidade, né, dos povos que habitam o nosso continente, que nome nós nos daríamos? Eu não, eu não participo dessas discussões sobre a denominação do nosso continente, mas eu adoro. Primeiro, a professora Cremilda Medina, que também é professora da Universidade de São Paulo, e foi uma das fundadoras do Prolan, né, logo no comecinho. Ela tem uma série de livros, Projeto Plural, e um deles se refere à América Latina como hemisfério Sol. Ela abrange a África também, mas ela se refere ao sul, né, abaixo do nosso Equador, como sendo hemisfério Sol. Eu acredito que um nome bonito para a América Latina seria Continente Sol, porque nós temos aqui uma luminosidade, né, um brilho ímpar. Não que nós sejamos melhores ou piores do que qualquer outro povo do planeta, não. Mas nós temos um colorido, uma luz, né? Na música, na comida, no vestuário, que me leva para isso. E nós temos, né, uma literatura científica e não científica muito próxima disso, de chamar que o meu norte é o sul, né? Então, eu acho que o hemisfério Sol, da professora Cremilda Medina, seria uma boa dica para nós nos autodenominarmos continente Sol, né? Nós temos o Caribe ensolarado, né? Toda a mídia trabalha essa vertente do Caribe colorido, iluminado, e o hemisfério Sul também tem essa característica, não só aqui na nossa região, mas na África. Então, eu acho que seríamos felizes de nos chamarmos de Sol. Mas também poderíamos nos chamar de hemisfério Lua ou de hemisfério Cruzeiro, porque afinal de contas é só aqui que a gente vê essa constelação. Mas essa é uma questão infindável. Por enquanto, fomos batizados de América Latina. E eu queria convidar os ouvintes também a darem seus palpites e participarem dessa discussão lá no nosso Instagram, @lamesclapodcast, comentando como é que vocês acham que seria um bom nome para o nosso continente se ele não se chamasse América. E, professor Renato, é bem sabido que a maioria dos brasileiros não se identifica como latino-americano. Afinal, somos os brasileiros latino-americanos? Não somos? Em que medida? Pois é, esta é uma discussão bastante complexa. Porque quando a gente fala a maioria dos brasileiros não se identifica como latino-americanos, eu fico pensando quem é essa maioria de brasileiros. Porque, vamos lá, muitos de nós que moramos em grandes cidades não conhecemos o vizinho de baixo do nosso andar, o vizinho de cima do nosso andar, né? Nós não perguntamos para o porteiro do nosso prédio onde ele mora, qual é a vida que ele tem, né? Minha esposa é psicóloga e teve um menino paciente dela que tinha uma babá, que naturalmente no final de semana tinha folga. Ele tinha a convicção de que ela deixava de existir quando ela não estava na casa. Ele nunca se interessou em saber se ela tinha uma casa, onde era essa casa, se ela tinha familiares. Ela era uma completa estranha e cuidava dele, né? Então, eu acredito que quando a gente diz que os brasileiros não se identificam com a América Latina, não se veem como latino-americanos, essa é uma questão muito profunda, muito complexa, porque ela pressupõe uma falta de conhecimento, uma ignorância não no sentido de uma pessoa rude, mas uma falta de conhecimento, né, a respeito do outro, né? E como o Estado é uma entidade controlada por grupos de interesse, consequentemente, a diplomacia de um Estado muitas vezes segue ou tenta realizar esses interesses desses grupos controladores do Estado. O que me parece claro ao longo dos 500 anos de distância da nossa região, enquanto Latinoamérica colonizada e conquistada, é que esses grupos de interesses controladores dos vários estados da região buscaram um alinhamento com as suas respectivas metrópoles.
Como eu disse anteriormente, nós exportávamos produtos brutos. Para quem nós vendíamos? Para as nações hegemônicas. Primeiramente para a Europa, mais tarde, com a doutrina Monroe, as brigas entre os hegemônicos, nós começamos a ter também os Estados Unidos da América, a América do Norte em geral, né, como principais parceiros comerciais. Então, durante muitos séculos, a diplomacia dos países da região se alinhou com os países hegemônicos, que eram os compradores dos nossos produtos brutos. E para que nós tivéssemos uma certa afinidade maior com esses países hegemônicos, as elites controladoras dos estados latino-americanos procuraram incessantemente se, bem entre aspas, hein, gente, se civilizar, se parecer o mais possível com o modelo de civilização europeu, mais tarde com o modelo de civilização norte-americano. Ignoraram, viraram as costas, não só para os demais países da região do nosso continente sul, mas das próprias regiões de cada um desses países. Como eu falei, na medida em que uma criança de 8 anos de idade não se interessa em saber onde a faxineira dele vai quando ela não está lá, faxineira, não, desculpa, a babá dele vai quando ela não está lá, que concepção ele pode ter do outro? Né? Uma professora da Universidade de São Paulo, há anos atrás, infelizmente não me recordo o nome dela, fez uma pesquisa muito interessante. Ela já é falecida, por isso que eu não consigo mais me lembrar do nome dela. Deveria, uma falha minha. Mas ela fez uma pesquisa muito interessante com crianças, em que ela pediu que brasileiros e crianças de outros países latino-americanos desenhassem uma criança de um outro país latino-americano. As crianças dos outros países conseguiram desenhar o Cristo Redentor e alguma cena de futebol do Brasil. As crianças brasileiras foram praticamente 100% inaptas a imaginarem como é uma criança peruana, chilena, boliviana, da idade delas. Então você veja que dizer que o brasileiro não se identifica com a América Latina é um discurso ideologizado. Porque qual brasileiro que não se identifica com a América Latina? Aquele que está super alinhado com os valores eurocêntricos e norte-americanos, né? Estados Unidos em particular. Me lembro de ter pego um elevador em algum prédio aí, dois rapazes, um deles muito alegre, efusivo, falando: Nossa, eu vou entrar em férias semana que vem, eu vou para Machu Picchu. O outro olhou com um olhar de desprezo assim e falou: Once in a lifetime. Você vai para Machu Picchu uma vez na vida. Para Disney você vai 17 vezes na vida. Né? Quer dizer, um desprezo, né, pelos atrativos que nós temos aqui na nossa região. Nós temos culturas brilhantes. Em cada país, você tem os interiores, o bairro ao lado. A gente não sai do próprio bairro, a gente ignora como é que vivem as pessoas no bairro vizinho. A gente frequenta o nosso bairro como se ele fosse o universo. Zygmunt Bauman tem um livro muito bonito chamado Identidade, em que ele narra que o governo polonês, num determinado momento, quis fazer uma pesquisa com os seus habitantes a respeito da identidade polonesa. E foi lá nas diversas regiões da Polônia perguntando: você se sente polonês? Você é de onde? A resposta padrão de praticamente todos eles foi: eu sou daqui, desse lugar. O meu mundo é esse lugar. Eu sou daqui. Eu não sei, esse, Polônia, um negócio muito grande. Eu sou daqui, aqui que eu vivo, aqui que eu tenho os meus afetos, aqui que eu tenho as minhas felicidades, as minhas angústias. Então, dizer que o brasileiro não se sente latino-americano é uma distorção ideológica, porque, com certeza, um camponês brasileiro do Centro-Oeste tem muitas afinidades com o camponês boliviano, né? E com os fluxos migratórios cada vez mais intensos aqui na modernidade, que isso é um fenômeno mundial, não um fenômeno latino-americano, nós temos recebido no Brasil bolivianos, venezuelanos, peruanos, chilenos, argentinos, né? E a gente começa a ver o outro. Ah, o outro existe, olha, ele existe, ele é parecido comigo. Também come churrasco, o argentino também come churrasco, o uruguaio come churrasco, o boliviano também faz a roça, ele come as mesmas coisas que eu como, ou parecidas com as que eu como.
Então, há uma descoberta que está tornando cada vez mais o brasileiro comum, sujeito do dia a dia, se sentindo parte de um grupo mais amplo, né, de uma população de um continente que tem há 500 anos sido submetido, né, a uma exploração justa ou injusta, não vou entrar no mérito, mas enfim, e que diz para ele que ele não é bom, que ele não é bacana, que ele é menos do que os outros. Que se ele tivesse certas outras qualidades, ele seria mais parecido com as pessoas bem-sucedidas no mundo. E hoje nós temos vendo aí o processo de industrialização no mundo, que sempre foi dito como sendo um fator de evolução. Olha aí a crise global. Olha a crise ambiental, olha o aquecimento, olha o derretimento das geleiras. Será que essa industrialização intensa foi mesmo uma evolução? Claro que em muitos aspectos foi, né? Mas na somatória da planilha Excel, nós estamos no vermelho ou no azul, né, desse processo. Então, eu acredito que os brasileiros, cada vez mais, se identificam com a América Latina. E até tem fatores bons para isso. O dólar está alto, o euro está alto. As populações mais abastadas, né, os segmentos mais abastados, vão viajar para onde? Vão viajar para a América Latina. Eles viajam para o Brasil, nós viajamos para o Chile, para o Peru, para o México, vamos descobrindo coisas maravilhosas, né? Nós temos realmente uma cultura, como eu falei, extremamente rica e colorida. Isso fascina. A identidade latino-americana é múltipla e muito diversa. Você acha que tem mais semelhanças ou diferenças entre os latino-americanos e quais são os elementos mais básicos que contribuem para a formação de uma identidade latino-americana? Bom, eu costumo usar muito um conceito que eu denomino migração simbólica. É você imaginar como é o outro lugar para onde você quer ir. E esse é um fenômeno que me espanta muito, porque eu escuto amigos meus, filhos de amigos dos meus filhos, dos meus amigos que são amigos dos meus filhos. Não, eu vou mudar para a Austrália para ter uma vida melhor. Eu vou mudar para Portugal porque eu quero ter uma vida melhor. Eu vou mudar para a Europa para ter uma vida melhor. Eu vou para os Estados Unidos para ter uma vida melhor. Bom, você primeiro imagina como é que é a sua vida lá. Você faz antes de você ir fisicamente a outro lugar. E quando eu falo migração simbólica, gente, estou falando aqui de países apenas porque estamos falando de América Latina, mas você vai mudar de prédio, você vai mudar de bairro, você já faz uma migração simbólica. Quando você vai na casa de um amigo seu, você já faz uma migração simbólica. Como é que é na casa da Miriam? Como é que eu tenho que me comportar na casa da Miriam? Quais são os hábitos dela aos quais eu devo aderir? Possibilidade. E quais os hábitos dela que talvez eu consiga influenciar que ela mude? Né? Então, existe um processo de interação contínua, certo? Vamos falar aqui dos países. Vou mudar para a Austrália porque lá é melhor. Lá é melhor mesmo? Como é que vivem as pessoas? Ah, ganho em dólar. Com o que eu ganho lá, eu tenho uma vida que aqui eu não teria nunca. Qual é a vida que você vai ter lá? Qual é a vida que você vai ter aqui? Então, você faz uma migração simbólica, né? Imaginando como é que é esse outro lugar. Esse conceito de migração simbólica, ele permeia o nosso cotidiano, certo? Quando você vai de um bairro para o outro, de uma casa de um amigo para outra, de um estado brasileiro para outro, de um país para outro, você faz isso. Nesse processo, você atravessa o que eu considero, né, corrente de estudos, os elementos de formação identitária. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que existe o outro. Existe o outro. Você não é o ser único no universo. Existem outras pessoas. Você admite que existe um outro. Ah, que bom, você admite que existe um outro. Primeiro passo para você construir a identidade, porque a identidade jamais é construída individualmente, nesse sentido de você estabelecer qual é a sua identidade. A sua identidade é sempre
em interação com outro ser. Você sabe que você é um humano, que você não é uma pedra, tá? É um outro ser. Você sabe que você é um humano, que você não é uma planta. Você sabe que você é você e não é a Miriam, porque vocês são dois seres diferentes. Então, preciso admitir a alteridade, a existência do outro. Esse momento em que se reconhece a existência do outro acontece também num lugar. Portanto, você tem mais dois elementos: o lugar e o momento, o tempo, em que se dá essa constatação de que existe o outro. Eu não vou me alongar aqui, mas esse momento pode ser físico, cronológico, contado no relógio, pode ser simbólico. Se eu propuser a você agora que feche os olhos e se transporte para uma praia bonita que você visitou ao longo da sua vida, pronto, você saiu do espaço físico e do momento cronológico e foi para outro, certo? Então, o encontro entre dois seres que querem construir suas respectivas identidades acontece nesse instante em que eu admito a existência do outro e nesse lugar em que eu admito a existência do outro. E quando esses três elementos, a alteridade, o tempo e o espaço, acontecem, você começa a fazer um mapeamento de semelhanças e diferenças. Então, a pergunta da Miriam: tem mais diferenças ou mais semelhanças? Depende. Depende de quem são os seres em confronto ou em comparação, em que momento essa comparação é feita, em que lugar essa comparação é feita. Um chileno, um argentino, um paraguaio, um caribenho, num aeroporto, são muito semelhantes, porque o aeroporto é um lugar padronizado, né? Se for na hora de comer um lanche no aeroporto, provavelmente cada um deles vai escolher uma comida mais semelhante à que eles têm nos seus respectivos países, né? Talvez o brasileiro prefira um pão de queijo e o peruano prefira uma linguiça apimentada, não sei. Né? Então, você faz um mapeamento de semelhanças e diferenças e fala: ah, eu sou mais parecido ou eu sou menos parecido com este outro ser com o qual eu estou me comparando. Para por aí? Não. Durante muito tempo, a antropologia parou por aí. Eu comparo as semelhanças e diferenças. A antropologia estruturalista falava: olha, não tem cultura pior nem melhor, superior nem inferior, elas simplesmente são diferentes em alguns aspectos e semelhantes em outros aspectos. Né? Para quem não foi, olha, gente, é uma experiência imperdível na sua vida. Vá ao Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Você tem que ir. É um dos melhores museus do mundo, que é uma raridade no Brasil. Né? E você vai entrar lá, em algumas instalações, e vai ver que todos os povos do mundo inventaram um prato, inventaram um arco e flecha, inventaram um banquinho para você sentar, aprenderam a fazer o fogo. Então, nós temos muitas semelhanças com vários países, dependendo do critério que você usa. Então, como eu falei, não para no mapeamento de semelhança e diferença. Aí você precisa atribuir significados a essas semelhanças e diferenças. Tá? Nisso que nós somos parecidos, que significação tem para mim? Que significação tem para o outro? Cada um dos sujeitos atribui significações às semelhanças e às diferenças. Né? Veja, o Brasil, me perdoe, Miriam, se eu estiver me estendendo, você me corta, né? Mas o Brasil é famosíssimo no mundo inteiro pela sua estamparia na indústria têxtil. Super famoso. E uma fábrica brasileira resolveu fazer uma coleção de biquínis e maiôs para exportar para a Europa, com a estamparia brasileira, acreditando que ia ser um sucesso absoluto. Olha que coisa interessante. No geral, a moça europeia não tem nenhum problema de praticar topless. Ela vai para a praia sem o sutiã, não tem nenhum constrangimento. Culturalmente, para ela está ótimo. Calcinha, fio dental do biquíni, não. Ela se sente constrangida. Enquanto que a brasileira não pode tirar a parte de cima do biquíni, mas usa o fio dental com naturalidade também normal. E uma moça muçulmana com quem eu conversava anos atrás disse: sem o véu eu me sinto nua. Para nós, o véu é uma opressão da mulher, né, submeter a mulher a um tratamento desigual. Para ela estava ótimo. A minha visão do véu era distorcida em relação à realidade dela.
Então, qual é o significado? Cada sujeito que está em comparação com o outro atribui as semelhanças e diferenças. Bom, estabelecidos esses significados, que é o quarto elemento da identificação cultural, o primeiro é a alteridade, o segundo, o tempo, o terceiro, o espaço, o quarto, o mapeamento, o quinto, essa atribuição de significações, vamos para o sexto, que é o mais importante. Como é que eu vou transcender as semelhanças e diferenças, que têm significações distintas? Né? É preciso que os sujeitos que estão em comparação busquem, façam um esforço de compreensão e aceitação do outro, com aquelas semelhanças e diferenças. Né? Então, quando a gente pensa na América Latina, os povos têm altíssimo e profundo senso de identidade grupal, cultural. Eu sou daqui, eu pertenço daqui. Outro dia, por acaso, ouvia no rádio uma música do Roberto Carlos chamada Portão. Ele voltando lá à cidade dele, ele para no portão, o cachorro late lá, como é que é? Sorri latindo, uma coisa assim. Mas enfim, a ideia da música é: eu voltei para o meu lugar. É aqui o meu lugar, é aqui aonde eu pertenço, né? Então é preciso que as pessoas consigam, na América Latina, apesar das várias, infinitas identidades culturais de cada grupo social, não precisa ser nem sempre fora do país, como eu falei, de um bairro para o outro, de uma região da cidade para outra, você admitir que esse outro tem uma existência com valores, com significações. E essa situação, né, da diversidade cultural latino-americana é que é fascinante, porque você está sempre em interação com o outro, transcendendo as diferenças. Meu filho comentava a semana passada que ele foi num restaurante peruano. Eu falei, que bacana, você foi num restaurante peruano? Onde é? Não, não é peruano. É inspirado na comida peruana. Tem alguns pratos com ingredientes típicos peruanos misturados com ingredientes que são típicos da culinária brasileira. Olha só, tá certo? Quer dizer, vou comparar um prato peruano legítimo com outro prato peruano, pero-brasileiro, né? Dois seres que estão em comparação e a significação permitiu que quem está degustando cada um desses pratos transcendesse, né? E experimentasse algo diferente. Então eu vejo que a América Latina tem essa característica. Ela é fluida, né? Veja, vocês passam a vida estudando música clássica, erudita, de origem europeia, e as danças eslavas do Dvorak, etc. Muito bem. Veja, são compositores brilhantes que foram buscar no folclore, ou no cotidiano, eu prefiro dizer, dos povos do seu tempo, as inspirações para composições. No caso latino-americano, eu sempre cito um expoente, um violonista chamado Valentim Barrios, né? Que era um exímio violonista clássico, e ele percorreu durante décadas a América Latina. Falei Valentim, não, é Agostinho Barrios. Né? Agostinho Barrios Mangoré, Mangoré. bem conhecido como Mangoré. Exatamente, Mangoré. Ele passou décadas viajando na América Latina, capturando a inspiração das danças, das músicas locais, transpôs isso para o violão e levou essa música, vamos falar aqui na visão europeia, subdesenvolvida, menor, né? Para salas de concerto. E hoje ele é um violonista, as composições dele tocadas no mundo inteiro. Então nós temos uma coisa impressionante aqui na América Latina, que é essa fluidez de interações. Então, nós temos mais diferenças ou mais desigualdades? Não, nós temos uma absurda capacidade de síntese do diferente, de transcender as significações locais e torná-las mais abrangentes de outros grupos. Né? Isso eu acho realmente uma marca da cultura da região. Eu costumo dizer que não existem povos puros. Nenhum exemplo da história humana identificou um povo
puro, até porque não teria sobrevivido Exatamente. geneticamente, né? Todos somos Exatamente. miscigenados. O E nós temos nosso, o nosso slogan aqui é tirado de uma da música mescla. do grupo Jarabe de Palo. É um verso que eu acho incrível e é: "En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, y en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla." Pois é. E aí você tem uma fartíssima literatura acentuando, e são intelectuais de maior expoente, né? Se citar um, eu cometerei uma injustiça imperdoável em relação a outros, que acentuam a nossa miscigenação como a grande característica dos povos latino-americanos. Eu discordo com toda humildade, eu discordo dessa ideia da miscigenação ser a nossa marca característica, porque não há nenhum povo na história da humanidade que não tenha se miscigenado. Se ele tentou fazer isso, ele morreu geneticamente e não conseguiu passar os cromossomos adiante. Então, qual é a nossa característica? Eu sempre dou uma analogia que eu acho que é simplista, mas ela reflete o pensamento. Numa música, você tem as notas musicais, você tem os compassos, você tem o ritmo, você tem a harmonia, você tem a melodia. Como é que você sabe que um samba é diferente de um pagode? Ou que é diferente da MPB? Ou que é diferente de uma guarânia? Porque você escuta um conjunto de elementos dessa composição musical que te permitem fazer essa identificação. Então, como é que você compõe a música latino-americana? Ela é diferente. Não estou falando agora da arte musical, estou falando da identidade cultural latino-americana como sendo uma música. Quando você escutar essa música, você fala, ah, é da América Latina. Né? Não a música, a obra, mas o conjunto de comportamentos latino-americanos. Fala, Miriam. Sr. Renato, desculpa, nosso tempo já está esgotando, já passamos um pouquinho do nosso tempo, e eu ainda tenho uma série de perguntas para fazer, e vou convidá-lo outra vez para a gente fazer um outro episódio. Eu ainda queria continuar falando de identidade, de processos de hibridação cultural, e eu acho que temos muitos assuntos para falar, mas agora a gente precisa começar a encerrar. E para isso eu queria te fazer a última pergunta, que é pedir para você deixar 2 recomendações culturais, e culturais num sentido assim muito, muito amplo. Podem ser filmes, livros, podcasts, músicas, sobre o assunto da nossa conversa de hoje. São 2 recomendações, uma de nível fácil, para quem quiser só dar uma esticadinha no nosso assunto, e outra mais aprofundada para quem realmente quiser estudar com mais atenção. Olha, minha primeira sugestão é evite, pelo menos se você não está familiarizado, uma literatura científica. Vai para a literatura comum. Você tem, por exemplo, no caso do Brasil, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despesas, recentemente aí estão lançando uma coleção de livros escritos por mulheres negras. Ler o livro da Carolina te mostra qual é a realidade das pessoas, né, que não são das classes hegemônicas. Você tem Garcia Marques, 100 anos de solidão. Você tem no YouTube de fácil acesso, em outras redes sociais eu não pesquisei, mas você tem, no caso da Argentina, o canal Paca Paca. No caso da Colômbia, o canal TV Señal. Tem programação infantil, com desenhos, com personagens da América Latina. Como é que as crianças da América Latina se apresentam? Como é que elas pensam? O que elas fazem? Então, pais, vocês que estão ouvindo aí o podcast produzido pela Miriam, olha, a TV Señal tem uma série de desenhos, de animações de Hermine Calendário. É um desenho animado maravilhoso da princesa de Hermínia, né, de uma princesa indígena, certo? O Paca Paca tem o Media Luna, né, outra figura local. Você tem a literatura latino-americana, né? Mário Vargas Llosa, Garcia Marques. Enfim, vai para uma livraria e pega esses autores, porque eles mostram o cotidiano das pessoas que vivem aqui. O cinema latino-americano é riquíssimo, né? Você tem aí o Instituto Latino-Americano de Cinema, que tem
uma seleção de filmes fantásticos. Vai para o cinema, procura teatro, procura literatura, né? De lazer, de prazer. Depois, você vai procurar os intelectuais. Um dia aí vão desaparecer quando a população toda for devidamente educada de modo libertador. Aí não vamos mais precisar de intelectuais. Então, e para quem quiser tirar dúvidas sobre a nossa conversa ou entrar em contato com você, como pode te encontrar? Escreve para o meu e-mail, Renato Seixas. O Seixas é igual ao do Raul, infelizmente, não estou parente dele. Renato Seixas 55, @gmail.com. Eu, às vezes, posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, porque eu acho que é importante essa interação. Mas vão para a literatura. Você tem os livros do Jorge Amado, né, do Essa de Queiroz, Machado de Assis, Primeira Grandeza, fora os outros autores aí que a gente não tem tempo de citar, mas vai por esse caminho que você vai sentir mais prazer e vai descobrir muito mais coisas. Ótimo, então, professor, muitíssimo obrigada. Fica aqui o convite para uma próxima vez para a gente continuar aprofundando essa conversa. Em breve eu volto a entrar em contato. Este foi o La Mescla. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Boa tarde para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.